todos, todas e todes, dar as boas-vindas para o painel de informação e manipulação de conteúdos por meio de inteligência artificial na América Latina. No dia de hoje, presencialmente, estamos com Humberto Rumos, Thais Aguilera e virtualmente estará o nosso colega Gerardo Morales. Se não tiverem algum problema, Jennifer Aldana e Henrique Marenco. Nesse painel, vamos falar sobre a forma em que é criado conteúdo através de IA e a forma em que isso está impactando o público no contexto da América Latina, onde os desafios políticos, sociais e econômicos são bem complexos. A proliferação de conteúdos manipulados e a desinformação podem ter um impacto importante e profundo. No dia de hoje, eu desejo começar fazendo uma pergunta para o nosso companheiro Humberto Rumbos, que tem trabalhado com desinformação durante um longo período. Pergunta para ele para compartilhar conosco qual é o impacto que o uso da inteligência artificial tem em contextos autoritários como o da Venezuela, na forma de estudarmos fenômenos que afetam a democracia, como a desinformação. Humberto, estamos com você. Bom, justamente a desinformação em contextos autoritários é bastante importante, pois nos encontramos no momento em que a democracia tem uma perspectiva nova, onde os cidadãos, os seus direitos são de carne e osso, mas também os seus direitos têm essa ampliação digital, onde os direitos de se informar, de se expressar, têm essa manifestação de forma digital. Em contextos autoritários, onde trabalho com a amiga organização Probox, em países como a Venezuela, Cuba, Nicarágua, também outros como El Salvador, justamente se apresenta o desafio sobre como as ferramentas tecnológicas e as plataformas como o Twitter, TikTok, o Instagram, Facebook são usados também para desinformar e vulnerar os direitos vitais das pessoas, como essas ferramentas e como esse celular que vocês têm na mão agora pode ser usado também na sua contra e para vulnerar os seus próprios direitos. E nesse sentido, a IA tem cada vez mais um papel mais importante e relevante, onde não somente pode haver aplicativos positivos, mas também negativos nesse sentido. Aqui vou falar mais ou menos de um exemplo de aplicativos de IA que ocorreu em 2023, e aqui na Venezuela começaram a ser usados avatares, tal qual como vocês, pessoas com aparência que pareciam ser reais, para simular que eram jornalistas e promover propaganda e desinformação vinculada com que na Venezuela não estavam sendo violando direitos humanos, que não tinha uma emergência humanitária complexa, onde milhares de pessoas estavam em condições de vulnerabilidade, de fome, de falta de acesso a serviços públicos. E, basicamente, esses avatares eram produzidos por IA chamada Sintésia, que permite, basicamente, gerar esse tipo de avatares. Eram publicados em YouTube por canais em inglês chamado House of News e basicamente tinha essa legitimidade que tinha meios internacionais em inglês que estavam falando. E, por exemplo, na Venezuela, que não estavam sendo violados os direitos humanos, que na Venezuela tinha democracia, e dessa forma estava sendo usadas pessoas falsas por meio da IA, do deepfake, justamente para simular que tinha jornalistas viajando para a Venezuela que estavam comprovando que não tinha uma ditadura na Venezuela. Isso é complementado com dinâmicas e estratégias de desinformação muito mais tradicionais, como basicamente granjas de box, como impulsionar tendências não autênticas nas redes. Nós chegamos até a testar, provar que em 2023, que em uma semana pode ser lançados até 10 milhões de twitters fazendo propaganda para o governo da Venezuela, do regime de Nicolás Maduro. E pela sua
vez era apoiado por jornalistas falsos que falavam inglês, alemão, francês, espanhol. Todos esses idiomas basicamente eram jornalistas gerados pela IA. Então, esse é o contexto onde pode ser aplicada a IA em países sobre regimes autoritários e sobre os quais pode adquirir essa nova perspectiva e essas novas dimensões, o uso das ferramentas de IA em contextos como o da Venezuela. Isso é algo novo, é único. Esse contexto, justamente vimos, evidenciamos que são estratégicas implementadas e compartilhadas entre regimes autoritários na região, estratégias compartilhadas entre a Venezuela, Cuba e Nicarágua, que também são aprendidas através de estratégias e parcerias estratégicas com a Rússia e a China. Então, a pergunta que o Joseph fazia é mais ou menos essa perspectiva e ameaça que se apresenta atualmente com o uso da IA em contextos autoritários. Sim, tem aspectos positivos, as IAs, não tem dúvida disso, contudo, são armas que podem ser usadas também por agentes de desinformação no contexto da América Latina. Muito obrigado, Humberto, muito interessante a resposta. Queria saber se é possível a participação da companheira Jennifer. Podem me confirmar? Jennifer está nos ouvindo bem? Olá, muito bom dia. Eu escuto. Está me ouvindo? Você pode fazer a sua intervenção para saber se estamos ouvindo? Um prazer, Jennifer. Ela vai nos acompanhar no dia de hoje. Gostaria de fazer uma pergunta para você compartilhar conosco sobre a desinformação e a IA. Gostaria de perguntar para você que papel podem ter os governos na criação de políticas efetivas para a administração da desinformação gerada pela IA? E como evitar que essas políticas se tornem um meio de censura ou controle sobre a informação? Muito obrigado. Da perspectiva do trabalho que temos feito e diferentes enfoques, identificamos que o papel dos governos passa pela política pública, tem uma incidência determinante na consolidação de instrumentos em cada fase do ciclo de desenvolvimento dos modelos. É importante a participação ativa dos agentes estatais a partir da coleta e preparação dos dados até o desdobramento contínuo. Tudo no contexto da diversidade étnica e cultural da nossa região. Então, consideramos que o papel dos governos faz parte com todo o processo de inovação, iniciando na implementação de mecanismos ativos e processamento de dados para garantir a diversidade e representatividade dos dados. É importante que sejam tomadas ações definitivas, pluralizar os mecanismos de coleta de dados, para que isso seja verdadeiramente representativo das desigualdades históricas e contextuais. É importante que do Estado, a partir dele, sejam aplicados instrumentos de inovação que não vão perpetuar as iniquidades que historicamente têm afetado a região, mas que sejam mecanismos avançados para mais mitigar esses acontecimentos sociais. Também é importante o tema de apropriação e diversificação e promoção do talento digital, que conduz um modelo de punidade de desigualdades através da união do Estado e academia e o setor privado. Identificamos que a promoção de fundos e intervenções estatais para promover o uso de variáveis sensíveis, mecanismos como Demographic Parity, para poder estabelecer e promover barreiras a esse tipo de iniquidades. Também consideramos que auditorial, validação de técnicas de viés a partir de especialistas, integrando a academia e o Estado, poderiam ser importantes. E também estabelecendo pautas para a aplicabilidade dos algoritmos
algoritmos de acordo com os setores sensíveis que são atingidos por essas inovações. Muito obrigada, Jennifer. Bem interessante. Salva de palmas para ela. Jennifer nos acompanha online ainda para poder fazer as perguntas depois pelo público. Gostaria de continuar com a nossa colega Thais Aliar. Espero que ter pronunciado bem. Gostaria de perguntar para você compartilhar conosco quais são os principais desafios que enfrentamos na era da inteligência artificial e a desinformação e de que forma podemos garantir contextos eleitorais seguros e justos para a democracia. Muito obrigado, José. Também para todos aqui presentes. Tentarei continuar com a conversa em espanhol, mas se alguma palavra não for bem entendida, por favor, espero que vocês entendam. Gostaria de iniciar a apresentação, José, se puder passar, com uma pergunta que é: você acredita que é possível confiar o futuro de um país para os algoritmos? Acredito que muitos de nós não, porque sim, estamos envolvidos no meio da governança digital, é porque nos preocupamos tanto pelos desafios como das oportunidades que as tecnologias trazem para nós. Então, estamos um pouco acostumados a vermos os lados de mais incertezas, mas também gostaria de mostrar alguns dados de duas pesquisas feitas no Brasil. Essa é uma opinião mais compartilhada entre a população em geral. Nessa primeira pesquisa, acredita que as notícias falsas podem afetar negativamente as eleições e que podem ter 72% das mesmas pessoas acreditam que já depararam com esse conteúdo falso nas eleições e acreditam que é importante seu controle. 78% dessa mesma pesquisa acredita que é importante controlar as notícias falsas para que o processo eleitoral seja justo. E em outra pesquisa também 85% dos 2.500 pessoas que responderam acreditam que as fake news influenciam nesses resultados. E se for mais jovem, os idosos são os que acreditam menos no impacto das notícias. Mas o que observamos é que o Brasil está preocupado. Não somos somente nós, só as pessoas que trabalham com a internet. Essa é uma visão compartilhada entre a população geral. Mas estamos preocupados. Isso não nos faz verificar as informações. Então aí tem um problema. Porque menos a metade das pessoas sempre verifica as informações que recebe, e muitos de nós falamos sim, acreditamos que recebemos informação falsa que poderia impactar o resultado das eleições. Então, se continuarmos, tem outro problema, que é os dois lados das tecnologias, uma ambivalência, porque a inteligência artificial impulsiona a velocidade e a gravidade da desinformação. E a democracia que está em jogo aí. Então, quais são alguns caminhos possíveis? Podemos falar da complexidade da desinformação eleitoral. Temos diferentes tipos de desinformação, fake news, manipulações, deepfakes. Fake news são notícias completamente falsas criadas para manipular a percepção das pessoas sobre os candidatos, partidos ou sobre o próprio sistema eleitoral. Também tem a manipulação de conteúdos, que são alterações da informação real, como imagens, vídeos e deepfakes, vídeos manipulados pela IA, onde os candidatos podem aparecer, a sua voz também, isso aconteceu no Brasil também, eles voltam a aparecer fazendo todo tipo de coisas. Isso obviamente tem impacto, influencia na opinião, nos votos, na confiança no sistema eleitoral.
Por isso que é de muita preocupação. Aqui tem algumas ações do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil para combater a desinformação. Esse é um exemplo. Podemos pensar em outras medidas, mas o Tribunal Superior Eleitoral está muito preocupado com isso e tem uma ação muito importante. Por exemplo, tem colaborações com agências de verificação de fatos, tem um programa dedicado a enfrentar a desinformação, junto com outras agências, como a GC Lupa, Comprova e outras no Brasil. O tribunal também tem várias campanhas de conscientização pública, programas educacionais, inclusive tem sites em espanhol e em português para que as instituições abordem essas iniciativas, lançamento de campanhas em todo momento, também nas redes sociais, para informar, alertar sobre fake news. Inauguraram recentemente um centro integral para enfrentar a desinformação localizado no tribunal. Alguns dados sobre esse centro já recebeu entre 2022 e 2023 mais de 43 mil denúncias de conteúdo falso ou manipulado. Então, as pessoas também estão envolvidas em tentar mudar essa situação. Também, aqui tem uma modificação da resolução que aborda a propaganda eleitoral, que inclui novidades ligadas com IA, por exemplo, proibição de deepfakes, obrigação de aviso sobre o uso de IA nos seus conteúdos de propaganda eleitoral e restrição do uso de robôs para o contato com o eleitor. Esse também é um problema muito importante no Brasil, especialmente considerando o WhatsApp e outras redes assim. Também está o Centro de Enfrentamento para a Desinformação e a Defesa da Democracia, inaugurado esse ano, em março, que tem o objetivo de centralizar e também os esforços, diferentes esforços institucionais para combater a desinformação e deepfakes. Eu poderia falar um pouco mais disso, mas acredito que já estou demorando muito. Não é somente a questão do Tribunal Eleitoral. Começamos essa intervenção dizendo que as pessoas estão preocupadas, mas todos nós consumimos conteúdo. Não é suficiente com que tenha um tribunal que tente fazer muitas coisas, porque também é necessária a regulação e da nossa parte. Aqui são algumas dicas para identificar conteúdos falsos. Creio que muitos de nós já estamos ambientados com isso, mas não é demais reforçar que temos que ter esses cuidados com títulos exagerados, erros. Se a mensagem tiver uma urgência que pede para você compartilhar com outras pessoas, quem é o autor, se você sabe quem enviou, onde você pode verificar essa informação e, claro, se tivermos dúvidas, não compartilhar. E, mais uma vez, tem canais de denúncia do Tribunal Superior Eleitoral. E para encerrar a intervenção, gostaria de dizer, isso está ligado com o que Humberto disse durante a abertura, que as pessoas que estão por trás da IA são elas. Então, isso é muito mais sobre manipulação de conteúdo, são pessoas narrativas que manipulam conteúdo, a tecnologia somente amplifica o que gostaríamos de dizer para o mundo, se é bom ou mal, isso depende de nós, então vamos ter cuidado com o que vemos, porque é a democracia que está em jogo. Muito obrigado. Eu desejo perguntar algumas perguntas para que possam compartilhar a sua opinião, aproveitando agora. Como vocês acreditam que a colaboração entre o setor privado, a sociedade civil e os governos poderia contribuir para combater a desinformação gerada pela IA na América Latina? E quais medidas vocês poderiam ser implementadas para fortalecermos essa cooperação sem invadir a privacidade nem vulnerar os direitos digitais? Começamos com Humberto. Bom, creio que é uma pergunta fundamental, porque nos encontramos numa sociedade com múltiplos atores, onde é necessária essa colaboração, onde não somente contamos com esse tipo de iniciativas que a Thais mencionou, onde é identificado quais publicações têm intervenção de IA. Essa é uma parte da sociedade, do setor privado, da tecnologia, das plataformas.
para legislar esse tipo de iniciativas, como também é necessário um esforço de alfabetização. Eu acredito que uma parte fundamental no esforço para combater a desinformação gerada pela IA, basicamente é nos educarmos, educar os cidadãos digitais sobre as ferramentas, como funcionam, sobre o que fazem e aprender a identificá-las, saber quando estamos assistindo um deepfake, quando podemos estar sujeitos a uma publicação que basicamente foi gerada pela IA. Sim, é importante contarmos com esse tipo de avisos que dizem: essa publicação foi gerada pela IA, mas também conhecermos, sei que existe essa ferramenta que pode gerar um avatar, que pode ter essa imagem, sei que tem essas ferramentas que podem me fazer acreditar que essa imagem é real, essa informação é real. Creio que isso também é fundamental. Creio que isso depende mais da sociedade civil, das organizações, e esse tipo de esforços de como esse painel, alfabetizar, conscientizar a sociedade civil de que existem esses desafios e que devemos voltar a nos educarmos e voltar a aprender essa nova dimensão da sociedade, basicamente. Como você acredita que isso poderia contribuir nos casos onde é usada a inteligência artificial na América Latina, e quais medidas poderiam ser implementadas para fortalecer essa cooperação sem vulnerar direitos digitais? Eu concordo com o que Humberto falou, porque tudo começa com a campanha educativa, porque todos nós somos afetados por isso. Não foi uma opção intencional minha acabar com os cuidados que nós temos que tomar para os conteúdos. Se vocês olham o que eu coloquei aqui no slide é que esses cuidados não são direcionados especificamente à inteligência artificial. Eu tenho uma pequena divergência com o Humberto, porque é importante, sim, nós apontarmos para os conteúdos e dizer, esse conteúdo foi feito por inteligência artificial. Sim, assim, não é uma divergência, mas nós temos que ir além disso, porque não podemos assumir que as narrativas, os interessados em divulgar conteúdos manipulados vão avisar disso. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje ainda é possível identificar com um pouco de facilidade quais conteúdos têm inteligência artificial. Esse movimento não é tão natural, os olhos, a voz da pessoa, mas vai chegar uma hora que não vai ser fácil detectar. De fato, não é mais em alguns casos. Então, temos que voltar para o início, para, por assim dizer, e temos que trabalhar muito para educar como identificar esses conteúdos, conteúdos verdadeiros ou confiáveis além da função da sociedade civil e órgãos reguladores. Logicamente, a regulamentação é uma via muito importante para não apenas identificar os conteúdos falsos ou feitos por IA, mas outros aspectos e assuntos de articulação com a sociedade civil, governo, big techs, iniciativas que possam verificar os conteúdos em aplicativos de mensagens, onde ocorre com muita frequência esses tipos de desinformações. Jennifer, quer comentar? Eu concordo plenamente com a visão da Thais sobre essa sinergia que a cooperação entre o setor privado, as organizações de governo e a academia, eu acho que tem uma função importante para promover o desenvolvimento tecnológico e nessa luta contra a desinformação. Um dos pilares dessa cooperação ética é implantar quadros regulatórios que mostrem como as empresas, setor público devem trabalhar para gerir as informações pessoais. Os governos têm que estabelecer políticas que promovam o uso de tecnologia em setores prioritários para que esses setores gerem insumos
para termos garantias pelo respeito da proteção de dados, informações privadas. As organizações podem contribuir por se comprometer a aplicar os padrões de segurança. E a responsabilidade social empresarial tem uma função importante no relacionado com a criação de serviços para a tecnologia, com parâmetros de segurança das informações, ou seja, um compromisso firme pela proteção dos dados dos usuários desde o momento inicial. Também essa abordagem cooperativa tem que passar para a sociedade civil. O enfoque comunitário permite termos redes de informações com parâmetros que permitem identificar quais as fontes, quais os padrões que se seguem na divulgação da informação para divulgar esse conhecimento em nível social e assim termos uma apropriação social do conhecimento em relação à geração das informações ou desinformações, de maneira que os cidadãos a cada dia tenham mais capacidade para identificar a fonte dessas desinformações e como combater ou anular nós, como sociedade, esse tipo de comportamento. Obrigado, Jennifer. Novamente, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os palestrantes. Agradeço as intervenções e agora vamos passar para uma fase de perguntas do público, da audiência. Tem pessoas aqui. Acho que vamos fazer 3 ou 4 perguntas. Aí, Letícia, está com o microfone. Olá, bom dia. Eu sou a Letícia, estou falando do Brasil, então estou falando um portunhol. Eu trabalho numa organização internacional da Populais e com nossa visão de democracia fizemos pesquisas sobre desinformação e temos algumas pesquisas em alguns países, mas estamos querendo criar um framework analítico para compreender as desinformações não apenas como um fenômeno de divulgação de conteúdo falso ou divulgação de informações falsas, mas também entender quais os interesses geopolíticos, interesses econômicos estão envolvidos nessa desinformação. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, como vocês compreendem que nós poderíamos entender o papel da academia, das organizações da sociedade civil para combater as desinformações, não apenas conteúdo falso, como vocês falaram, mas entendendo isso como um fenômeno geopolítico, institucional, econômico. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa em Burkina Faso e Senegal que mostrava como as pessoas do país, porque naqueles países eles entendem o governo francês como um veículo de desinformação, porque o governo francês colonizou esses países. Então, e também tem, por exemplo, o governo russo que influencia no contexto político do país com interesses de acabar com a influência francesa no país. Então, como esses conflitos geopolíticos podem impactar no fenômeno da desinformação? Gostaria de ouvir sobre isso. Acho, perdão, só mais um exemplo. Fizemos uma pesquisa sobre imigrantes no México e como os influencers que divulgavam informações falsas sobre como entrar nos Estados Unidos de maneira legal, como esses influenciadores eram pagos para dar informações falsas para os migrantes. Então, pessoas mexicanas da América Latina queriam entrar nos Estados Unidos, gastavam muito dinheiro, vendiam as casas, mas
atrás de informações falsas, pessoas que deram informações falsas. Então, como vocês veem esse impacto? É isso, obrigada. Alguém gostaria de responder, Humberto? Acho muito interessante essa visão. E é fundamental, porque justamente o problema da desinformação não é o problema de um país, não é o problema do Brasil, da Venezuela, é um problema global. E justamente é preciso ter esse enfoque interregional. Tem que vê-lo desse ponto de vista. Quando a gente estuda desinformação, por exemplo, na Venezuela, e eu vou responder com esse exemplo, nós vimos como isso conversa com estratégias, fundos, apoio logístico, os regimes da Venezuela, Cuba e Nicarágua. E tem interesses sociopolíticos na região, eles têm uma visão ideológica na região. E não só entre eles, nós vimos nas pesquisas de desinformação na Nicarágua que Sputnik e RT, né, a Russia Today, tem influência dentro da Nicarágua e América Central para desinformar, manipular o que está acontecendo na Ucrânia, na América Latina. Então, existe sim um esforço de desinformação. E isso, combinado com a inteligência artificial, faz com que ferramentas que são usadas em países como a Rússia, na China, faz com que realmente tenha países na América Latina que estão importando esses instrumentos, essas estratégias. O que que nós podemos fazer? Um esforço para investigar, expor, falar sobre isso, mostrar que isso está acontecendo, porque tem gente que não é consciente de que essas parcerias estratégicas existem e não apenas dentro da região, são interregionais, dentro da América Latina, entre a América Latina e a Ásia, América Latina com a Europa, com a África. Então, uma parte do desafio, justamente por ser um desafio multipolar e global, a resposta tem que ser multipolar e global. Não basta termos um programa, uma resposta, uma pesquisa local, mas isso tem que ser em parceria com outras organizações, em parceria com outros atores de outros países. Acho que esse tipo de espaço, como agora, são fundamentais para conectarmos, para juntarmos recursos, capacidades, para lidar com essa problemática. Obrigado, Humberto. Por uma questão de tempo, gostaria de saber se tem alguma pergunta virtual. Temos participantes virtuais. Alguém poderia me sinalizar se tiver perguntas online? Então, eu vou ficar atento a isso. Por enquanto, eu vou fazer mais uma pergunta para respeitar o tempo. Se tiverem mais dúvidas, vamos ter Humberto, Thaís com a gente, Jennifer também, vamos ter suas informações, se vocês quiserem fazer uma pergunta para eles. Mais alguma pergunta aqui presencial? Obrigada pela apresentação. Minha pergunta é como podemos pensar sobre entidades regulatórias para tratar da desinformação, não só no contexto de eleições, mas muitos outros, porque foi falado sobre TSE, no caso do Brasil, mas no Brasil temos um grande problema em falar sobre como vai ser a regulação, quem vai ser a entidade que vai fazer esse trabalho. Então, como poderíamos pensar nisso? Será que é possível pensar de uma forma universal, de uma forma replicável para outros países? Essa é a minha dúvida. Obrigada. Thaís, obrigada pela pergunta, porque é uma pergunta tão importante que só com ela poderíamos fazer um painel inteiro sobre regulamentação. E um ponto que eu acho importante que
temos que considerar para a regulamentação futura. Primeiro, entender que é absolutamente necessária. Uma coisa que me incomoda é que quando a gente fala sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, tem algumas pessoas, entidades que falam que regulação é o freio da inovação. Isso não está totalmente errado, porque logicamente é um freio, é um limite. Se você pensa que essas possibilidades podem ocorrer, você está limitando para que essas outras não ocorram. Mas falar que é um freio para a inovação tem uma carga semântica. Regular limita, claro, mas limita de uma forma boa ou ruim? Lógico, temos que ter uma regulação, porque não queremos que aconteçam todos os cenários possíveis com inteligência artificial. Isso não vai ser positivo para a população. Por exemplo, se não houver um freio que respondam os problemas que a gente está conversando aqui, se não pudermos produzir ou fabricar certos tipos de conteúdo, ou que a propaganda eleitoral possa fazer o que quiser, e muitos outros problemas. Não estamos falando apenas de contexto eleitoral. Esse já é um que sofre muito com o impacto negativo da inteligência artificial, mas não é o único. Tem muitos outros. Então, precisamos sim de regulação. Precisamos superar essa dificuldade que é a narrativa que coloca a regulação como um freio, e por ser freio é uma coisa ruim, ponto. Isso não é verdade. E para isso, a academia, a sociedade civil tem uma função muito importante. Além da outra intervenção da Letícia, obrigada pelo framework que estão desenvolvendo. A pesquisa traz aspectos que devem ser levados em consideração numa regulamentação. Agora, como seria essa autoridade? Bom, eu acho que em outros contextos, uma autoridade que tenha uma posição multissetorial, especialista, é mais adequada porque é sustentável em médio e longo prazo e também com profissionais adequados. Por exemplo, eu sou advogada, agora sou estudante de informática também, mas eu não tenho. Eu sou uma pessoa, todas as pessoas é a mesma coisa. Ninguém tem absolutamente toda a expertise necessária para dar conta de um assunto que, por natureza, é interseccional. Então, precisamos da diversidade na composição dessa autoridade. E espero, acredito que isso seja possível. Obrigada. Obrigado, Thaís. Agradeço novamente todos os palestrantes, as perguntas do público. Se tiverem dúvidas, depois, no momento do break, podem conversar. Esse foi nosso painel e vamos continuar com os próximos. Obrigada.